Olá, a produção do vinho do Néctar dos Deuses é também património, identidade, cultura e simbolismo. Isso mesmo aprendemos numa viagem com a confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, na Ilha Terceira. Há um roteiro turístico que se constrói de forma quase espontânea, com a ligação de pontos de interesse associados ao ciclo da videira e à produção do vinho verdelho dos biscoitos. Francisco Maduro Dias é o nosso cicerone num passeio organizado para assinalar o Dia Europeu do Enoturismo. Segundo este, aprende-se imenso sobre a nossa história numa volta à ilha na companhia do vinho. Primeira paragem, zona costeira do Porto Martins, História. Pouco mais de 100 relheiras foram inventariadas nos Açores. Serviram também de inspiração para o miquelense Rafael Carvalho compor para a Viola da Terra. Algumas destas marcas estão na Terceira. Mesmo junto ao Porto São Fernando, vemos na Pedra Negra os sulcos deixados outrora pelas tantas passagens dos carros de bois que por aqui transportavam as barricas. Encontramos as relheiras junto ao que resta de uma antiga calçada que fazia a ligação entre este porto e o Forte de São Fernando, edificação do século XVI, já desaparecida. Segunda paragem, Vinhedo dos Biscoitos, identidade e cultura. Biscoitos é a região nobre da vitivinicultura, com a paisagem a fazer-se de muros sabiamente erguidos, mas as suas singularidades levam a vinhos com preços que podem não ser fáceis de entender. A justificação é dada da seguinte forma. Estes passeios são feitos porque uma das conversas que muitas vezes nós ouvimos na confraria, e provavelmente já ouviram nos vossos momentos de confraternização, é que o vinho verdelho dos biscoitos é caro, é que o vinho do Pico é caro, é que existe vinho muitíssimo mais barato. De facto existe. A questão é que quando nós sabemos que a mecanização nestas zonas não é possível, quando nós sabemos que a quantidade de trabalho manual e de devoção humana é precisa para que haja corraletas e haja vinho, então aí percebemos porque é que uma garrafa, mesmo que seja apenas para pagar o custo e pouco mais, se tanto, precisa ter aqueles preços. Portanto, nós não estamos apenas a beber um líquido, estamos a beber algo que resulta de história, de identidade, de território. Uma identidade que pode trazer mais-valias se atendermos ao facto de que muitos dos turistas vêm para a nossa região à procura de diferenciação das nossas singularidades. Evidentemente que essa gente não está interessada em voltar a beber os mesmos tipos de vinho das mesmas castas que estão habituados a ouvir de outros lugares. Eles vêm cá para provar azeitonas de Porto Martins, para provarem queijo da Graciosa, para provarem verdelho dos biscoitos, verdelho do Pico. Desejavelmente, isso é um sonho que nós temos alguns na confraria, voltar a haver verdelho nos casteletos em São Jorge. Ou seja, algo que tenha a nossa identidade e de que eles levem o sabor. Isso é que é o que nós podemos. Com uma grande vantagem, é que em vez de estar a vender uma caixa que vai ter que ser transportada e desalfandegada daqui a colar até chegar lá ao destino, se o turista chegar cá a beber e comer, ele leva isso consigo e já não é preciso andarmos com esses problemas de transporte. Para o historiador, os biscoitos são dos lugares mais emblemáticos da transformação da uva em vinho, com o contributo inegável do seu microclima. Mas estamos numa zona virada a norte, que pode ser algo um bocado estranho, porque nos Açores a maior parte dos maus tempos vêm do oeste e vêm do norte. E, portanto, daqui até à Islândia não há mais nada. Quer dizer que vem vento frio. Portanto, a única maneira de cultivar vinho que precisa de um certo calor é arranjar corraletas, colocar essas videiras no interior das corraletas, garantir que elas têm o tamanho certo para não haver vento a mais, mas haver algum arejo, garantir que têm paredes singelas para poder passar o ar entre umas e outras, garantir que estão junto ao solo o mais possível e, portanto, combatem a umidade. Mas, sobretudo, há uma coisa que a gente não pode fazer muito, é que aqui para sul dos biscoitos temos a Serra de Santa Bárbara. E esta cadeia de montanhas que resulta das diversas resultados das erupções antigas que aconteceram e que formaram a ilha, formam uma espécie de um paredão que faz com que a umidade venha de sudoeste das Caraíbas
passa por essas montanhas e quando desce há uma coisa chamada efeito de Foehn, que é a umidade transforma-se em chuva, cai, e portanto quando o ar chega aqui está mais quente e mais seco. O que quer dizer que associar o negro da pedra a esse ar seco e quente que vem, permite criar um microclima. E já que estamos nos biscoitos, aproveitamos para conhecer um pouco mais da história que vai para além da videira. Serviram para apoio aos miguelistas que estavam organizados em milícias interessados em combater os liberais que estavam instalados em Angra. Foi nos biscoitos que foi apanhado vestido de mulher o último governador da época do período do Crato, Manuel da Silva. Foi também nos biscoitos que tiveram instalados, aqui mais à frente, militares com umas trincheiras que ocuparam uma série de pontos, esses militares da Ilha Terceira e de outras ilhas, durante a Segunda Guerra Mundial, quando, como por brincadeira se pode dizer, quando os portugueses vieram para cá, porque os americanos que tinham convidado os brasileiros para que os alemães não viessem para cá, coisa que os ingleses não queriam. Portanto, essa é a história dos biscoitos. Tal como outras castas, a do Verdelho chega à Terceira pela época do povoamento. 5 séculos depois, está enraizada na história da ilha. O vinho tem de ter qualidade garantida, não para competir com outros vinhos, mas para manter essa marca identitária. Se associando a essa história e a esta qualidade climática e a esta qualidade ambiental, associarmos um vinho que é produzido aqui, nós temos, de facto, um produto de identidade que não é feito para concorrer com o que se faça no Pico, nem feito para concorrer com o de São Jorge ou com o da Graciosa, ou que aquele que possa acontecer, por exemplo, em Santa Maria, na Baía dos Anjos, mas são vinhos que transformam o arquipélago dos Açores num lugar no meio do Oceano Atlântico, onde tradições de milénios do Mediterrâneo continuam a acontecer. Terceira paragem, Museu do Vinho nos Biscoitos. Simbolismo. Nós estamos aqui, provavelmente, num dos lugares mais simbólicos dos biscoitos. Há um indivíduo chamado Francisco Maria Brum, que ficou com o epíteto de Francisco Maria Doido, porque, meados do século XIX, quando aparece a filoxera, decide transferir para aqui algumas cepas de vinho que estavam no Porto Martins, por isso é que a gente começou pelo Porto Martins. De facto, ele traz para aqui as cepas, instala-as aqui e começa a cultivar. E é chamado de doido, porque toda a gente dizia, para que é que estás a fazer isso? Porque agora o futuro não é por aí. Em 1960 e tal, 70, como eu vos disse, começou a falar-se que ia desaparecer o verdelho, e foi no centenário da família, foi. No centenário, o Luís Brum resolve, que já era o neto, decidiu que não era bem por aí. Digamos que a doidice do avô passou de geração em geração e ele resolveu começar a juntar, continuou a produzir, realmente. Aliás, há um amigo nosso, daqui de várias pessoas aqui da confraria, que diz que ele é tipo frade. Ele resolveu que o vinho e o verdelho e os biscoitos é tipo convento, portanto ele nasce, cresce, dorme e acorda a pensar nisso. E é com Luís Brum que acaba por ser criado um ecomuseu, espaço vivo, dinâmico, mas também de preservação de memórias, onde outras vertentes da história se cruzam com a do vinho e é possível observar peças raras. Ele criou uma coisa que eu diria que é o único verdadeiro ecomuseu que nós temos nos Açores. Um ecomuseu é, de acordo com as regras de jogo, entendido como um lugar onde existe um espaço de memória e um espaço de contemporaneidade e de prática. Um ecomuseu não é uma casa antiga de uma coisa que já aconteceu. É um lugar onde a ecologia, portanto o espaço e a relação com o ambiente, é uma coisa praticada. E de facto o que nós temos aqui é um lugar que tem uma história, que tem um espaço museológico que nós vamos visitar, que tem um espaço de recolha, que é um campo papelográfico lindíssimo, que eu vou pedir que depois seja mais traduzido por miúdos, que é o esforço da população quando chega
que castas é que funcionam, que castas é que resistem, que castas é que não resistem. É aqui que os apreciadores do vinho se deleitam com uma primeira prova, acompanhada pela massa doce e pelo queijo. É também pela força de vontade de Luís Brum que se dá a retoma da produção do vinho verdelho dos biscoitos nas tais corraletas à beira-mar, frágeis a olhar, mas fortes no trabalho hercúleo de defender a videira e o fruto. Quarta paragem, Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, colaboração. É a Luís Brum que se fica a dever fortemente a criação da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos a 10 de março de 1993. É um lugar onde se bebe vinho, mas é um lugar onde, sobretudo, temos procurado ser uma associação de entidade, uma associação de pessoas que colaboram com a comunidade para melhorar algo de que nós gostamos muito, que é o vinho verdelho. Só para terem uma ideia, nesta sede nós temos algumas coisas, como por exemplo aqui, é uma biblioteca que não é feita para ler. São alguns vinhos, sobretudo interessa muito porque nós temos aqui a pré-história e a história. Temos aqui, por exemplo, rótulos muito antigos, de pessoas que nos anos 50, 60 faziam experiências de vinho ainda de uma maneira bastante rústica, mas faziam verdelho e procuravam manter a tradição do verdelho. Nós temos aqui essas memórias. Aqui temos algumas que são do verdelho, do vinhos do Brum. Temos aqui alguns da Graciosa. Temos aqui o Quesar do Pico, que é famoso. Temos aqui mais outros, agora já da adega cooperativa das últimas. Temos Pedras de Lobo. Novo projeto avizinha-se num horizonte próximo. O objetivo é dado a conhecer durante a segunda prova de vinhos. Nós estamos a tentar constituir aqui uma espécie de porta de entrada para a apreciação da paisagem. Ou seja, complementando o Museu do Vinho, quem quiser vir ver aqui a paisagem, começa por uma fotografia aérea da área para verem. Quinta paragem, Igreja Matriz da Praia da Vitória. Religião. O cálice que é erguido durante a Eucaristia, com o vinho, o sangue de Cristo. Mas há duas religiões que celebram o vinho. E ambas elas celebram o vinho de uma maneira muito interessante. É que, admitindo dentro da estrutura da religião a criação, independentemente de ser uma criação segundo Darwin ou uma criação imediata de todas as coisas como elas são, há algo que é criado, são as uvas e é a vinha. Mas o ser humano pode criar o vinho. E, portanto, o vinho, nas cerimónias religiosas, quer as cristãs, quer as judaicas, o vinho tem essa segunda leitura. É a mistura da capacidade criadora do homem com a mistura da capacidade criadora do Criador Deus. E já que estamos neste templo, apreciemos os detalhes do edifício, classificado de interesse público a 11 de junho de 1980. Vamos deter-nos um pouco mais nos pormenores de diferentes séculos. A nossa visita fica concluída aqui e com a música em fundo do terceirense Carlos Alberto Muniz sobre o vinho dos biscoitos, mas para todos os que aderiram à iniciativa, só findou com o jantar vínico na Praia da Vitória, com vista sobre a cidade. Negros de noites de encanto inventam o teu perfume, ó verdelho companheiro, fruto do vento e da lava.